Inicia-se o período de turbulências no Império da Grande Tartária. Época de grande inventividade dos fraudadores da história. Morre Ivan IV, e o aristocrata Boris Godunov é apontado para guiar o filho do czar de 14 anos, Fyodor I. Enquanto isso, outro Fyodor, o Nikitich Romanov, conhecido como Patriarca Filareta, cai prisioneiro do rei polonês Sigismund III Vasa, que também é rei da Suécia e gosta de vestir-se com trajes espanhóis e cujo filho de 15 anos Władysław IV Vasa, rei da Polônia e grão-duque da Lituânia, é eleito czar da Rússia para convencer a população russa ortodoxa a converter-se ao catolicismo. Fyodor Nikitich Romanov Filareta, então deixa a prisão na corte polonesa, torna-se patriarca de Moscou e governa em nome do filho de 16 anos, Mikhail I, primeiro monarca Romanov. Isto é o que diz a história fabricada. Na realidade, 3 fantasmas governam em nome de 3 adolescentes fictícios de 14, 15 e 16 anos de idade cujos retratos são idênticos. Estas duplicatas servem de disfarce à guerra brutal travada entre a Grande Tartária e exércitos mercenários de potências estrangeiras que haviam instalado o usurpador Romanov em São Petersburgo. O império dividirá-se, infiltrado por parasitas, e o verdadeiro czar russo, da dinastia Rurik, governava da cidade de Tobolsk, na Sibéria. Invasão das terras russas na América, Canadá e Alasca. Os primeiros pilgrims começam a desembarcar em Cape Cod, Massachusetts, para ocupar colônias russas. Chegam de Londres trazidos pela Virginia Company of London de Plymouth e referência a si mesmos como God's Chosen People. Sem recursos e a mínima noção de como sobreviver, serão salvos da morte por nativos russo-americanos a quem mais tarde dizimariam e cujos massacres celebrariam com a cerimônia chamada Thanksgiving. O czar, Peter I viaja à Alemanha por 2 semanas com 20 pessoas na comitiva e volta 2 anos depois. Não fala mais russo, amigos e família não o reconhecem. Peter I foi substituído pelo príncipe alemão Leopold de Anhalt-Dessau e da comitiva original só resta Ade Menshikov. A imperatriz Sofia lidera a revolta contra o falso czar e é enforcada, o corpo exposto nos portões do Kremlin como advertência. Os filhos de Peter I são executados e a czarita Eudoxia Lopukina encaminhada à força para um convento. O falso czar alinha-se com a Grã-Bretanha, faz guerra contra o Império Otomano que era parte da Mongol-Tartária, nomeia estrangeiros para o governo, caça propriedades dos nobres, transforma camponeses em escravos, introduz fumo e álcool, ordena a queima de todas as crônicas rutinianas, elimina o antigo calendário, destrói o alfabeto russo que tinha 151 caracteres, bem grãos que favoreciam a longevidade russa como o amaranto, desmonta o exército russo e substitui o uniforme por trajes franceses e germânicos. A 4 alemães que nunca colocaram os pés na Rússia, encomenda a história do Império Russo. Eles cumprem a tarefa e descrevem eslavos como um povo bárbaro e primitivo. O novo Peter I casa com Marta Skavronskaya, de origem polonesa-lituana, educada por pastor luterano e amante do traidor e corrupto príncipe Menshikov que governará a Rússia na futura e também estranha morte de Peter, o falso. Em Paris, o misterioso Eustache d'Alger está preso. Durante 34 anos ele será obrigado a usar máscara de ferro e ficará acorrentado às masmorras, proibido de contar sua história. Morre sem que jamais vejam seu rosto ou saibam a verdadeira identidade. Ele é o czar russo Peter I, prisioneiro do golpe urdido por John Dee, espião de Elizabeth I, também conhecido por Francis Walsingham, que junto com Robert Dudley e William Cecil, conselheiros da rainha, sonhavam transformar a Grã-Bretanha em Império Mundial. Conflito global atinge 5 continentes.
William Pitt, primeiro-ministro inglês, serviço de mercenários de Eixel-Castel, os melhores soldados da Europa, para vencer as guerras da coroa britânica na Europa e nos territórios russos da América que irá conquistar. Do contingente de 90.000 soldados, apenas 22.000 são ingleses. William Pitt atribui ao marechal alemão e mestre da maçonaria Ferdinando de Brunswick da Prússia o comando supremo de suas tropas. A Grã-Bretanha vence a Guerra dos 7 Anos. Mas 90.000 homens não são capazes de subjugar o mundo todo. Então inicia-se o ciclo de catástrofes, terremotos, inundações, epidemias e cidades queimadas até o chão. O Tsar Peter III desaparece ou é assassinado a mando da mulher Catarina II. Ela toma o poder auxiliada por soldados de Eixel-Castel pagos pela Grã-Bretanha e militares lituanos e poloneses. Estes esmagam a grande revolta popular e insurreição dos cossacos, liderada pelo Tsar Emelian Pugachev, que a história fabricada também chama de Peter III e cujos retratos a óleo são os mesmos de Joseph II, Leopold II e Francis II da Áustria, últimos imperadores da dinastia Habsburg. Remanescentes da dinastia Rurik fogem para a China. Catarina II anexa inúmeros territórios e realiza os sonhos de John Dee de expansão e criação do British Empire ao transformar o Império Russo, agora governado por anglo-saxões, em poder dominante. Os Romanov reformam os ritos bizantinos e Alexander II imporá aos russos nova religião, um catolicismo disfarçado de ortodoxia. A dinastia Habsburg que, segundo a história falsa, governou o Império Mundial de 1438 a 1740, está extinta e será substituída pela dinastia dos Bourbon. O que a falsa história não diz é que Habsburg significa Novgorod e que os seus membros eram eslavos. Governantes europeus ainda leais à Grande Tartária decidem punir aqueles que pretendem criar império independente, interferem na política, praticam a idolatria, supervalorizam a razão e a ciência, realizam operações de crédito, introduzem práticas estranhas no ritual da missa e influenciam reis e papos, ao lado de quem sempre se insinuam como conselheiros e confessores prediletos ou no papel civil de consortes e amantes. Na Espanha são os vélidos, como o jesuíta João Everardo Nitard, confessor da regente Mariana da Áustria, nomeado Gran Inquisitor e na prática o governante espanhol. Na corte de Catarina II da Rússia é o polonês Nikita Panin, que durante 18 anos é seu mentor. Na Inglaterra, o clérigo George Pretman, que por 33 anos é tutor e confidente de William Pitt de Jager, conselheiro em política, finanças e outras potencialidades, e a quem Pitt nomeia bispo de Winchester e oferece um baronato em recompensa. Na corte de Napoleão, é o jesuíta treinado Abbé Barruel. Por seus crimes e conspiração, os jesuítas são expulsos de todas as nações. A Companhia de Jesus é oficialmente dissolvida e assim permanece por 41 anos. Por 41 anos jesuítas ficam segregados na Polônia e na Rússia sob Catarina II, os dois únicos países que os recebem. Este período passaria à história inventada como os bíblicos 40 anos em que israelitas vagaram pelo deserto guiados por Moisés. Durante 40 anos israelitas inventados pelo historiador oficial jesuítas Caliger ficariam perdidos em 200 quilômetros de deserto no Sinai, distância que pode ser percorrida em 2 horas de carro. Até hoje arqueólogos não encontraram vestígios de Israel na área pelo simples motivo de que Jerusalém e Israel eram na Rússia.